tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas e estou trazendo o primeiro vídeo meu aqui no Observatório Pop, que é um novo canal especializado em cultura pop da revista Subjetivo. Eu ficarei responsável pela parte de board games, card games e de literatura. Obviamente eu também posso fazer uma ponta, em outros lugares, na parte de cinema e séries, mas eu ficarei mais focado nessas duas áreas que eu acredito que sejam muito especiais, porque eu posso estar explicando para vocês melhor uma história, um jogo. Então essa questão de trabalhar a narrativa, trabalhar o discurso, para mim é muito interessante. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou trazer para vocês um jogo que é muito divertido, muito bacana, que é o Baby Blues. Vocês estão vendo aí na tela. Esse jogo eu adquiri na loja Red Jogos, que fica no centro do Rio de Janeiro. Você pode estar vendo o link dela na descrição. Aqui embaixo vai estar o primeiro link, Red Jogos. E ele é um jogo, galera, muito interessante. Contando a história dele brevemente, você pode jogar com 2 a 4 jogadores, né? Então, pra galera que joga muito em dupla, é um jogo muito bom, muito interessante. Eu gostei muito de jogar em dupla, foi uma experiência ótima. Ele dura no mínimo 30 minutos, mas pode durar mais, se tiver de 2, né? Então pode acabar durando mais. Ele é um jogo que ele vem em 4 idiomas: catalão, espanhol, português e italiano. Então ele é publicado pela editora Devir, que justamente publica nesses 4 idiomas porque ela está presente nesses 4 locais, né? Então é uma editora internacional. E esse jogo foi feito pelo Jordan Sproutels. Não conheço esse criador, mas o jogo é bem interessante. Contando um pouco da história de Baby Blues, vamos lá. Você é uma babysitter, né, uma babá, e você cuida de 5 crianças. Você precisa manter essas 5 crianças felizes. Caso você não consiga manter essas 5 crianças felizes, você acaba perdendo o jogo. Por quê? Porque o objetivo do adversário, né, da outra babá, que também tem 5 crianças, é justamente fazer com que as suas 5 crianças chorem, ou seja, que elas fiquem inconsoláveis. Então esse é basicamente o objetivo. Ele é bem simples o jogo, mas é bem divertido e ele tem elementos de força e sua sorte, porque depende muito do deck que vai vir na sua mão, né, das cartas que você vai pegar. Então ele tem elementos de estratégia também. Você tem que pensar muito bem no que você vai fazer nessa rodada, porque você só pode ter no máximo 5 cartas na mão. Então muitas vezes você tem que pensar bem no que você vai fazer. E é um jogo, acredito eu, para toda a família. Acho que ele não tem limite, ele é para mais de 8 anos, né? Mas eu acho que é muito simples de pegar, você consegue jogar ele numa noite. Porque as cartas dele são muito intuitivas, então nas cartas dele, eu já vou mostrar para vocês, tem a descrição do que combate ela, do que ela pode ser usada. Então é uma carta, é um jogo muito intuitivo, um jogo muito tranquilo. Obviamente você tem que ler o manual, né? Porque você não vai jogar se não ler o manual, tem umas regras muito específicas, inclusive para 2 pessoas ou para mais de 2 pessoas. Então é isso, galera, vamos botar em prática aqui o Baby Blues. Então, galera, sejam bem-vindos a Baby Blues. Esse aqui é mais ou menos como vocês devem organizar o jogo de vocês. 5 bebês de uma mesma cor de um lado, 5 bebês de uma mesma cor para o outro. O jogo disponibiliza, se eu não me engano, 4 cores, que é, além dessas, amarelo, laranja e tem mais algum, e lilás. E, bom, essa aqui é a pilha dos bebês que estão, digamos assim, em pânico, né? Então, quando algum jogador ele colocar alguma rabugice no você, ou seja, usar alguma carta vermelha, você deve colocar essa carta aqui. Mas essa pilha vocês deixam separada aqui, já vocês vão ver o que se deve fazer com ela. Essa aqui é a pilha para vocês comprarem. Vocês têm que separar também um local para descarte. E agora eu vou te explicar para vocês como funciona a mecânica de Baby Blues, o que cada carta faz e como vocês devem utilizá-las e o que pode combater uma outra carta e assim vice-versa. Mas antes eu quero explicar uma regra que só vai servir para quem for jogar com mais de 3 jogadores. Cada bebê
tem um número atrás dele, como vocês podem observar, né? E se chegar ao final das cartas, né, acabou esse bolo quando você está jogando com mais de 3 jogadores e você não tem mais carta, e aí digamos assim que tem apenas um bebê sobrando, um bebê desses 5 meu não está chorando, é o bebê de número 3, o do oponente é o bebê de número 2. O que vai dizer quem vai ganhar é essa pontuação que está do lado de trás do jogo. Então, se você tiver um bebê com o número 4 e o outro adversário tiver 2 bebês, mas os 2 bebês não somam 4, você ganhou. Então, esse é o critério de desempate do que o sistema do jogo optou em fazer. Agora, vamos lá. As cartas, né? O que cada carta faz, vamos deixar aqui bonitinho. Primeira carta é a carta da chupeta. Essas cartas verdes, elas são utilizadas para tirar as rabugices, ou seja, as coisas que seu adversário vai jogar no seu bebê para fazer o seu bebê chorar. Então essa carta deve ser utilizada da seguinte forma. Digamos que o meu adversário fictício jogou essa carta no meu bebê. As cartas de rabugices devem ser colocadas na parte de cima. E aí eu quero tirar, né? Aí automaticamente o meu bebê vai ficar dessa forma, porque ele está tipo tenso, né? E aí eu vou fazer o que? Vou jogar a minha chupetinha aqui. Joguei a chupetinha, pego essa carta, vai para a pilha de descarte, pego essa carta e vai para a pilha de descarte. O bebê, se eu não tivesse uma carta, se eu não tivesse a chupeta, ele ficaria dessa forma aqui. Eu teria que virá-lo no fim dessa rodada, porque eu não consegui evitar que ele chorasse. E quando ele fica assim, ele fica basicamente inconsolável, ou seja, não tem como você reverter isso, você perdeu esse bebê, então é menos um bebê para você, né? Então vamos lá, continuando essa lógica que vocês entenderam. Cocô. Digamos que eu jogaram um cocô no meu bebê, que eu tenho que utilizar a fralda, claro. Utilizei a fralda, o cocô já era, joga naquele descarte. Essa aqui é muito interessante, gente, porque essa aqui uma carta vai pedir para você utilizar a mamadeira, mas essa, como vocês podem perceber, tem 2 mamadeiras. Então quando vocês forem utilizar essa carta, vocês devem utilizá-la na primeira, ela vale por 2 rodadas. E você deve utilizá-la da seguinte forma. O bebê jogar uma rabugice, eu tenho uma mamadeira, eu jogo a mamadeira nesse turno, certo? Eu vou ficar com a madeira pro próximo turno, ou seja, se alguém tentar jogar alguma carta aqui, não vai conseguir, entendeu? Porque o meu bebê já está blindado. Mas se o adversário tiver esta carta, essas cartas laranjas são justamente para anular os efeitos de cartas que se estendem por outras rodadas. Ou seja, se eu vejo que meu adversário está com essa carta, eu quero afetar esse bebê, digamos que eu tenho esse bebê vivo, eu vou e jogo essa carta. Isso anula logo essa carta, então o meu adversário não pode mais utilizar essa carta vai direto para o nosso descarte. Então essas cartas laranjas, elas são para acabar com essas outras, com os efeitos de cartas que se estendem. Como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a do negócio musical, tipo uma caixinha de música, E você tem que colocar ela, você pode colocar ela em 2 situações. Existe uma carta, que eu vou mostrar aqui para vocês podem utilizá-la, são essas 2. Essas 2 cartas, a da buzina e a do bebê confuso, bebê irritado. Tem essas 2 cartas, vocês estão vendo que tem um móvel ali no cantinho direito, certo? Vocês podem utilizá-la nessas, mas essa carta ela tem um negócio especial. O que é? Quando o seu bebê está assim, se você não virar o próximo turno, ele vai ficar chorando, né, em vermelho, certo? Mas se você não tiver a carta naquele momento, você pode jogar justamente o mobile, né? Você joga o mobile em cima dessa carta e você vai ganhar um turno a mais. Tem que jogar ela na metadezinha assim. E você ganha um turno a mais, ou seja, se você não tem a carta para salvar esse bebê nessa rodada, você pode tentar tirar na sorte no baralho, ou você pode também, se eu estiver jogando com mais de 2 pessoas, tentar trocar com um adversário seu e conseguir.
Então é basicamente isso. Mas, claro, se você não quiser que seu adversário faça isso, existe uma carta que corta a caixinha de música. Ou seja, se seu adversário tá assim e você joga isso, já era, filhão. Já foi. Vai chorar, entendeu? Então essa carta é muito importante, porque ela pode te dar mais um gás para você não perder o bebê, né? Assim como essa também é importante se você não quiser deixar o seu adversário se safar, né? Pegaram, joga no descarte. Agora o potinho, né? O potinho, ele também funciona com a papinha. A papinha funciona com essas duas cartas, a de buzina e a do bebê confuso, certo? E como vocês podem perceber, ela tem também mais do que uma papinha, ela tem 3, então ela vale por 3 rodadas. Então você pode deixar ela, a cada rodada você tem que ir colocando a papinha para baixo até não sobrar mais nada, e aí você descarta. Mas claro, se um adversário seu quiser anular a papinha, também tem a carta de anulação da papinha. Então você vai, joga, automaticamente essa carta vai embora e o bebê do seu adversário está livre para morrer. E aí no final, né? Tem essas duas cartinhas, eu já expliquei mais ou menos, mas essa aqui é basicamente isso, você tem que colocar ela e tem essas 3 itens para você tirar. Tá. Já viram? E essa da buzina, galera, é muito interessante. Por quê? Porque ela afeta não apenas o seu bebê, mas como vocês podem estar vendo na cartinha dela, ela afeta também os bebês do lado. Exatamente. Botou aqui, pega 3 cartas, 3 bebês vão ficar chateados. Dessa seguinte forma. Então essa é uma carta muito perigosa, né? Que você tem que anulá-la. E aí, para você tirar essa carta do meio, que eu acabei de explicar, que está afetando 3 bebês, você tem que tirar do meio. Você tirando do meio, você tira todos, acabou, seus bebês estão são e salvos. E agora, galera, o último, que é essa cartinha aqui que o jogo fala, para você basicamente criar uma função para ela, né? Vocês estão vendo que é um bebê muito feliz. Eu não sei, eu não pensei ainda de que forma eu posso utilizar essas cartas. O jogo fala basicamente para a gente usar nossa criatividade. Quando eu tiver, então vocês aí usem a sua criatividade para dar uma função a essa cartinha. Entendeu? Eu ainda não dei uma função, mas futuramente eu posso vir estar dando. Então ela vem 3 cartas e eles pedem para a gente descartar no primeiro momento. Então, essas são as regrinhas do Baby Blues, o que cada carta faz. Agora vamos para o próximo bloco, onde a gente vai simular e mostrar como é que se dá o gameplay, o que você deve fazer em cada turno. Então, galera, esse aqui é a sua mão inicial do Baby Blues. Você sempre tem que estar com 5 cartas na mão, nem mais, nem menos. Digamos assim, agora eu vou explicar para vocês como funcionam os turnos. O mais simples é o seguinte: digamos que minha mão está ruim, não é o caso dessa, mas digamos que minha mão não está muito boa. O que eu posso fazer é justamente estar pegando uma ou 2 cartas e descartando, né? Então aqui vou descartar, e o que eu faço depois? Não posso jogar nada, apenas trocar. Pego 2 cartas novas e reponho no meu baralho. Eu tenho que sempre estar com 5 cartas. Não importa, se jogou sua mão toda, você tem que depois pegar 5 cartas. Você não pode deixar de ter 5 cartas na mão. Agora vamos lá, as ações práticas. No seu turno você pode jogar uma carta de rabugice, né, de travessura, não sei como é que funciona. E digamos que jogaram uma no meu. Aí eu posso jogar uma carta, né, positiva. No caso eu não tenho na minha mão, mas você joga, simulemos que essa carta combate essa. Não é o caso, óbvio, porque aqui não está pedindo chupeta, mas eu só tenho chupeta. E aí é isso, galera. Então vocês têm que jogar as cartas, vocês podem fazer as ações. Se vocês estiverem com mais de 2 jogadores, vocês podem trocar cartas, mas vocês podem trocar cartas assim. Você não pode chegar e falar, aí ó, tem a chupeta, troca aí. Não, não pode. É assim, de cabeça para baixo. Entendeu? Então, essas são como você joga. Quem ganha? Então, quem ganha é quem tem o maior número de bebês felizes. Se você tiver essa mão aqui, que eu estou agora, você perdeu. Se você tiver com aquela lá, você ganhou. Mas, obviamente, às vezes você pode estar só com um bebê feliz e eu estou com 0.
eu perdi, você ganhou. A não ser que você esteja jogando com mais de 3 jogadores, e aí o critério vai ser esse númerozinho que está aqui atrás da carta, entendeu? Então, é um jogo bem simples. Agora a gente vai estar mostrando um time-lapse bem legal aí para vocês do jogo aqui que a gente vai jogar rapidinho. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de acessar a nossa página, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, todas as redes sociais estão aí embaixo, assim como também a página da Red Jogos, que foi onde eu adquiri esse Baby Blues. Então, é isso, galera. Fiquem com o jogo. Até mais e tchau!